Família Tricolor, vamos bater um papo hoje sobre esse negocinho de contratação desesperada aí. Vou dar uma pincelada nisso. Vou falar também sobre o calendário da próxima fase do Carioca. E vou trazer para vocês uma prova do que eu sempre comento aqui sobre o porquê de nós estarmos sempre mais unidos, cara. Nós, que eu particularmente, vou falar por mim, que sempre falo de Fluminense, poucas vezes eu comento sobre outros clubes, mas 98, 99% eu falo de Fluminense. E eu vou trazer para vocês o porquê que nós temos que estar sempre unidos, porque contra a gente tem muita gente, entendeu? Gostou do trocadilho? Eu vou te explicar por quê. Vem comigo que eu te explico tudo. Diga lá, mano velho! Mais uma vez, obrigado pelo carinho da presença de vocês. É sempre muito bom tê-los por aqui. Obrigado por esse carinho, ok? Não tenho como dimensionar minha gratidão por isso. E já convido vocês a se inscreverem no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e ao final do vídeo, aquele comentário inteligente que só você sabe fazer. Dá essa moral pra gente. Desde já, meu muito obrigado, família. Família, eu já quero começar esse vídeo hoje falando sobre uma situação que me incomoda muito. Porque eu acho que o torcedor tricolor, eles pensam que a gente não tem mais nada para fazer e tem que ficar 24 horas do dia cravado para saber se o Fluminense vai contratar ou não. Só que eu vejo isso de uma forma muito destemperada e que só atrapalha o clube. Eu, particularmente, se estivesse trabalhando no clube, eu não gostaria dessa pressão toda, dessa situação toda. E eu vou explicar por quê. Quando ocorre isso, chama a atenção de todo mundo, cara. Chama a atenção de todo mundo. Então, a nossa diretoria, através do nosso presidente, quando ele fez a coletiva dele, ele prometeu buscar um centroavante de nome. Beleza? Tentou o Hulk, tentou o Boananga, aí agora tentou, que não tem nem muito nome aí, o Alex Coelho e tal. Irmão, mas o mercado está difícil de contratar. O Alex Coelho, eu particularmente nem queria. Graças a Deus as negociações foram encerradas. Por que eu acho que não deveria contratar ninguém agora? Pelo menos deixar isso claro para o mercado. Falta um pouco mais de 10 dias para fechar a janela. Depois do que o Fluminense fez em relação ao Arias, que o Fluminense divulgou, que levou 20 milhões de euros para comprar o Arias, todo mundo quer morder um pedaço. Todo mundo quer morder um pedaço. O jogador, por mais cabeça de bagre que seja, eles vão botar valor de craque. Por quê? Eles sabem que o dinheiro está ali. Eles sabem que não é natural o Fluminense ter esse montante para comprar. Então eles vão querer explorar isso. A hora que a diretoria tiver a coragem de falar assim, ó, sai um comunicado, Fluminense encerra as contratações nessa janela, só vamos agir se tiver alguma oportunidade de mercado. Fora isso, não iremos fazer loucuras. Vamos aguardar a próxima janela. Ponto. Vai ter torcedor que vai ficar revoltado, tu prometeu que não sei o quê. Galera, eu vejo de duas formas. Prometeu, tá se movimentando para tentar cumprir, beleza. Agora não deu para cumprir, nós não somos criança, irmão. Eu não vou ficar aqui que prometeu, tinha que cumprir. Não dá, tá difícil. Só que eu acho que mesmo se ele fizer isso, se a diretoria soltar esse comunicado, soltar esse informativo, eu acho que eles vão continuar buscando. E eu acho até mais fácil que eles consigam depois desse informativo. Por quê? O cara que quer vender, o jogador, um exemplo, que vale 3 milhões de euros, mas sabe que o Fluminense está desesperado atrás de alguém e vai pedir 5. Se o Fluminense fala que não quer comprar mais, o jogador que vale 3 milhões, eles vão vender por 3 milhões. Porque é melhor 3 milhões do que nada. Entendeu? Eu penso dessa forma. E outra coisa, a grande maioria da torcida tricolor tá vendo que o time tá indo bem.
mas só tem o JK, daqui a pouco o Cano está de volta. Essa semana agora o Cano já vai ser reintegrado. Na próxima semana agora, depois do Carnaval, o Cano já vai ser reintegrado ao elenco. Então, eu penso de uma forma, galera. Primeiro clube. Primeiro clube. É ideal contratar alguém? É. Mas não é qualquer um. Deixo bem claro, já falei várias vezes, que eu não sou adepto desse papo de que o rapaz, o centroavante que chegar, tem que chegar para resolver. Quem jogou bola sabe que isso não existe. Pode trazer o melhor do mundo, que não é garantia de dar certo. Nós já vimos isso acontecer várias vezes. Ok? Nós já vimos isso acontecer várias vezes. Nós queremos um jogador competitivo, que venha com vontade, que venha com disposição de mostrar serviço e fazer o seu melhor. É isso que nós precisamos. Se ele vai ser titular, se vai ser banco, nós não temos como definir isso. Não temos. Às vezes está do jogador de nome, o cara não joga porra nenhuma e não pode tirar porque é de nome. Nome não joga futebol. Nome não entra em campo. O que entra em campo é talento, é disposição, técnica, é isso que entra em campo. Eu vejo muito torcedor viajando nessa maionese aí. Ok? Então eu penso dessa forma. Quando eu vejo aquelas notícias assim, quando eu abro, eu vou pesquisar alguma coisa, aparece Fluminense negociação, agora vem, não desistiu e não sei o que. Eu já pulo, nem olho. Perco nem meu tempo. Entendeu? Porque eu penso dessa forma. Eu acho que nós temos que ter calma para fazer o certo. Afobação, sensacionalismo, não vai levar a gente a lugar nenhum. Bem, mas eu penso dessa forma, quero saber a opinião de vocês. Ok? CBF liberou as datas dos próximos confrontos do Carioca. Tudo dia 22. Vasco e Fluminense às 18 horas. Flamengo e Madureira. Madureira e Flamengo. Madureira e Flamengo às 20h30. Aí, o que está sendo noticiado? Eu não consegui apurar na Ferja, porque lá a informação não estava batendo. Eu guardei na fonte. Está sendo noticiado de que Madureira e Flamengo está garantido para o Maracanã 8h30. Fluminense, ou melhor, Vasco e Fluminense, não se sabe ainda onde vai ser. Bem, no Maracanã, botar um clássico no Maracanã seria o óbvio. Pode jogar Flamengo e Madureira pro Conselheiro Galvão, pô. Madureira não vai ganhar mesmo, a gente já sabe. Madureira não pode ganhar. Nós já sabemos como funciona. Pelo menos essa é a minha opinião. Ok? Não sou dono da verdade, é a minha opinião. A gente já sabe que o Madureira não vai ganhar. Nós já sabemos disso. Por que não leva para Conselheiro Galvão? Mas não. Quer botar o jogo com menor apelação para o Maracanã e o clássico, eles querem levar para o Engenhão para jogar naquele gramado de plástico. Tá de sacanagem. É total incoerência. Faz um negócio. Já que o Madureira não pode ganhar, por que a federação não fecha com o Flamengo aí? Porra, fecha uma moral, dá uma moral maneira com o Madureira e bota o primeiro jogo lá em Brasília, pô. Eles têm muitos torcedores lá, vai dar uma renda boa, dá uma moral pro Madureira. Pelo menos o Madureira sai com o bolso maneiro. Por que não faz isso? Aí quer mexer com o clássico. Aí quer apequenar o clássico. Quer apequenar o clássico. Vai botar onde? Na Rua Bariri? Porra, tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem. Eu acho um escárnio. Isso é bem retrato da Federação do Rio de Janeiro. É por isso que eu falo pra vocês que o Carioca, por mim, tinha que ser jogado com sub-20. Mas eu acho sacanagem, maluco. Eu acho sacanagem. Eu acho que não tem muito o que se pensar. Entendeu? Eu acho que não tem muito o que se pensar. Mas vamos ver o que acontece. Qual será a solução deles. A princípio, ouvi dizer, não sei se é verdade, que cogitaram jogar Fluminense e Vasco às 18h30, às 18 horas, e o Flamengo e Madureira às 20h30. Meu irmão, seria fazer uma praça de guerra no Rio de Janeiro. Sem comentar que o policiamento já está focado no Carnaval. Que final de semana, não acreditem que o Carnaval acaba hoje. Estamos no Rio. Carnaval vai até domingo. Isso se não prolongar um pouco mais. Então a gente sabe como funciona. Agora, eu particularmente,
eu acho muito errado esse papo de querer tirar um clássico do Maracanã para dar moral pro time da festa. Ou melhor, foi mal, eu me equivoquei. E família, eu falo sempre para vocês aqui que quando é para dar moral pro Fluminense, parte da mídia, da grande mídia, seja ela de internet, fechada, aberta, tantas outras, rádio, web rádio, tem uma parte que trabalha com uma má vontade com a gente, cara, que é absurdo. Eu comentei com vocês aqui que se fosse um outro time qualquer, né, que a gente sabe que é o time do sistema, que tivesse com essa campanha de 16 jogos seguidos, 16 vitórias seguidas dentro de casa, seria notícia até de telejornal 3, 4, 5 vezes ao dia, por toda a grade de programação. Oh, maravilhoso, sensacional! Eu já comentei com vocês sobre isso. E deixo claro aqui que esse recorde eu não estou partindo de nenhuma soberba, não estou. Eu estou partindo de, tipo assim, ficar espantado com a desigualdade covarde que existe. Aí depois é sempre, o mantra é o mesmo, é que tem mais torcida. Só que essa torcida tá dentro da redação do programa, entendeu? Esquece, não tem torcida lá de fora. A torcida é da redação. Porque eles fazem o mafuá, fazem a matéria, jogam no ventilador e eles mesmos dão destaque repetindo toda vez, que é para poder massificar na cabeça dos outros. Aí vai falar, nossa, viu a audiência? É assim que funciona. É a mesma coisa do Maracanã. Como é que nós sabemos transmissão de jogos no Maracanã? Quando a nossa torcida está maravilhosa lá arrebentando, você faz um teste. Vá no estádio, tu vai ver a nossa torcida dando um banho na torcida dos adversários. Mas quando você vê pela televisão, só tem o áudio de uma torcida, o outro microfone está desligado. E ainda assim sai no fundo. E eles tentam abafar esse fundo, tentam abafar esse som. É mais ou menos desse jeito. Aí qual não foi a minha surpresa? Para mim não foi surpresa nenhuma, né? Só serve para emoldurar o que eu estou falando para vocês. Não é essa de mimizento, de ah, meu Deus, sou vítima, sou perseguido. Não, não tem essa porra que a gente sabe que acontece há muito tempo, tá? Eu só quero conscientizar a nossa torcida do porquê é importante a gente apoiar o clube e estar fechado com o clube. Temos nossas brigas internas? Temos, claro, sempre vai ter. Agora, evitar fazer estardalhaço e dar moral para quem não tem. Por exemplo, veja esse comentário aí do bom comentarista Carlos Eduardo Lino. Ouça esse comentário. Fluminense é o milagre do coletivo, né? Se você for somar a individualidade e se você for somar o que cada jogador representa hoje no mercado, você não coloca o Fluminense entre os favoritos de nada na temporada. Mas se você olhar o coletivo do Fluminense ainda funcionando e pensar que com correções o Fluminense ainda pode acrescentar muito mais a esse bom futebol coletivo que está mostrando, dá para você colocar o Fluminense sim. Eu acho que ele tirou essa frase da porta de algum banheiro. O milagre do coletivo. Devia estar numa empresa de ônibus, sei lá, alguma coisa assim. Porque, repito, o bom Carlos Eduardo Lino. Eu fico aqui admirado, porque eu já vi jogos com o Lino comentando, e ele comentando bem, cara. Comentando bem. É verdade que faz muito tempo que eu não o vejo comentar. Mas esse comentário é simplesmente assim assustador. Assustador, porque a impressão que eu tenho que nos últimos, sei lá, 3, 4 anos, ele devia estar comentando o campeonato japonês, canadense, irlandês, sei lá, menos no Brasil. Menos no Brasil. Em 2024 nós tivemos um ano atípico, devido, primeira parte do ano, à falta de pré-temporada. Ainda voltamos na correria, conquistamos um título ainda assim, né? Conquistamos a Recopa. E no segundo ano pela incompetência do treinador que assumiu. Mas ainda assim nós tivemos um Fábio e um Thiago Silva que brilharam muito, né? Mas você pega 2023. Fábio vem brilhando até hoje.
Você pega o Samuel Xavier, que em 2024, realmente não foi bem, não foi aquilo tudo. Mas 2023, 2025, jogou demais. Inclusive 2025 foi o ano em que ele mais fez gol em toda a carreira. Jogou demais, sendo destaques em vários jogos importantes do Fluminense. Você pega um James, que fez um Brasileirão brilhante no ano passado, e já mostrou que é um excelente zagueiro. Você pega o Martinelli, o Hércules. Hércules está contundido agora, mas fez um bom campeonato no ano passado e chegou caro porque é um excelente jogador. Martinelli, um monstro de jogar futebol. E tem tantos outros aí, cara. A Costa joga demais. Seria titular em qualquer time do Brasil, qualquer time. Mas, para falta de sorte dele, eles estão no Fluminense. Então, o Fluminense é o time que sempre machuca o coração deles. Então, não sei se o Lino está fazendo média para a redação. Não sei se o Lino está apenas equivocado. Não sei se o Lino está sendo maldoso. Mas é triste ver um comentário desse. Por isso que esses programas, na maioria das vezes, vem perdendo audiência, cara. Porque eu acho assim, mesmo que não seja intencional, mas eu acho um comentário desonesto, diferente do que a gente vê por aí. Eu, particularmente, com todo respeito ao Carlos Eduardo Lino, que eu acho um excelente comentarista, eu não entendo o porquê dessa declaração, né? Não entendo o porquê, mas eu acho assim, cara, muito estranho, muito longe da realidade. Samuel Xavier já era para estar na seleção brasileira há muito tempo. Há muito tempo. Não compare Samuel Xavier com Cafu, com Jorginho, com Leandro, com os últimos laterais direitos que passaram pela seleção. Mas se você pegar o Samuel Xavier e comparar com os jogadores que vêm sendo convocados para a seleção desde 2023, Samuel dá um banho neles todos. Nenhum deles tiveram uma fase tão boa quanto a do Samuel. Porque teve alguns que teve assim lampejos de superioridade, mas não manteram regularidade. O ano de 2004 foi atípico, mas só a metade do ano. A primeira parte do ano ali até a Recopa ainda foi legal. Conquistamos o título. Mas 2023, 2025 e esse ano, Samuel Xavier está jogando muito. Fábio é um monstro. Se tivesse em qualquer outro clube, era seleção garantida. Ah, que a idade o quê, cara? O cara jogou Libertadores, Mundial, Copa do Brasil, Brasileiro, tudo em alto nível. Qual é a desculpa para não convocar um Fábio? Eu acho o Fábio melhor do que todos esses que estão sendo convocados. Alisson, todos os outros. E tem muito mais experiência. A preparação física do Fábio não deve nada a nenhum deles. Martinelli é um absurdo de jogar bola. É um craque. Mas a mídia tenta diminuir por causa do Fluminense. A mídia tenta minimizar o futebol de quem joga no Fluminense. Então isso aí, família, é só para deixar uma prova, deixar um gostinho para vocês, do que quando eu falo não é teoria da conspiração. Ok? Pode ser um dia ruim na emissora, pelo menos nesse programa, pode ser, acontece também. Acontece. Mas eu acho um comentário muito desleal e paupérrimo de verdade. Ok? Eu não acredito que essa seja a real opinião de Carlos Eduardo Lino. Eu não acredito. Ok? Mas, vida que segue. A gente já sabe como funciona, eu só estou trazendo a verdade para vocês. Ok? Para quem pensava, repito, que era teoria da conspiração, as verdades estão aí. Só não vê quem não quer. Valeu, família? Olha só, obrigado pelo carinho da atenção até aqui. Muito bom ter a companhia de vocês. Não esqueça de deixar o like antes de ir embora, seu comentário inteligente. E nunca se esqueça, tamo junto, Flusão, lealdade tricolor sempre. Juntos seremos sempre mais fortes. E a gente se vê por aí.